Boa noite, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia nesta noite, na carta ou na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E gostaria que você deixasse aberto esse texto durante toda a nossa exposição. Assim diz a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler o verso 7 juntos agora, e a palavra Roma nós vamos substituir por nossa cidade. Amém? Então vamos juntos. A todos os amados de Deus que estais em São Vicente, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, o pastor Anderson já fez hoje uma bela introdução pela manhã, anunciando que nós vamos nos gastar aí em 2 livros das Escrituras, ele no livro de Amós e eu no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos passar aí pelo menos uns 2 meses ou um pouco mais, estudando a palavra de Deus através destes textos, respondendo a nosso tema do nosso triênio, que tem a ver com o sacerdócio de cada crente, o ministério de todos os crentes, eu e você, chamado por Deus para respondermos a nossa vocação em Cristo Jesus, de ocuparmos o nosso lugar nas fileiras da fé, de usufruirmos das maravilhas da comunhão dos crentes e exercermos o nosso ministério a favor dos crentes do reino de Deus. A escrita desta carta, e eu quero que você preste atenção nisso, a escrita da carta de Paulo, ou da epístola de Paulo aos Romanos, como o texto diz, foi Paulo quem escreveu, e escreveu no final da sua 3ª viagem missionária. Se você recordar as exposições que nós fizemos aqui no livro de Atos, recentemente, Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, e vocacionados por Deus, enviados pela igreja de Antioquia, a primeira igreja com visão transcultural, primeira igreja com a visão mais missional, mais missionária, e envia esses 2 homens para fundamentar a igreja, e eles passam por Pergue, Panfilha, Icônio, Listra, e vão plantando igrejas, fortalecendo o crente, passam um bocado de pressões e perseguição. Em Listra, Paulo, inclusive, é apedrejado, é tido como morto, e ao retornar, Paulo volta confirmando os crentes. Depois, João Marcos, que abandonou a caravana na primeira viagem, ali quando chegaram
chegando em Pergue da Panfilha, ele abandonou a caravana. Na segunda viagem, ele quer acompanhar o apóstolo Paulo, mas Paulo não achou justo. Houve uma divisão e 2 caravanas surgiram. Glória a Deus por isso. Aquela foi uma briga santa que gerou agora um grupo indo para a região de Chipre e o outro voltando, confirmando aquelas igrejas, e avançaram um pouco mais. Paulo visita aquelas igrejas e confirma um espaço maior, chegando até Éfeso, de onde Paulo volta novamente. E na terceira viagem, quando Paulo faz novamente aquele percurso, chega em Troade, o texto nós conhecemos, ali ele tem uma visão de um varão macedônio que pede para passar a Macedônia e ajudar, onde vai nascer a igreja da Europa. Paulo muda a direção da viagem que ele tinha para a Europa, atravessa o mar e vai levar o evangelho aos filipenses, aos tessalonicenses, descendo por Bereia, passam em Atenas e chega em Corinto. Em Corinto, Paulo fica 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E é de lá que no ano 56, Paulo escreve a carta, a epístola aos Romanos. E Paulo escreve tendo uma visão clara da realidade do homem. Paulo tem todo o subsídio para descrever a depravação total do homem, a necessidade da justificação em Cristo Jesus, porque Paulo é testemunha ocular da devassidão, da porneia que vivia a cidade de Corinto. E dentro daquele contexto é que Paulo escreve, então, aos romanos. E Paulo escreve aos santos em Roma, um grupo de cristãos mistos, grande parte de gentios e um grupo de judeus que permeavam as sinagogas. E possivelmente, principalmente os gentios, foram pessoas que receberam o evangelho ou foram fundamentados pelo próprio ministério do apóstolo Paulo na Ásia e na Europa, e acabaram mudando-se para a capital romana, e lá estavam. Quando Paulo escreve, ele já tem conhecimento de muitas pessoas que estão em Roma relacionadas com o evangelho. E possivelmente foi a irmã Febe, que é uma das irmãs citadas no final da carta, no capítulo 16, que foi a portadora desta carta, levando então à igreja de Roma. E foi o irmãozinho Tércio, que era o copista de Paulo, que estava do lado, transcrevendo ali as palavras de Paulo inspiradas pelo Espírito Santo. Qual foi o propósito de Paulo escrever, então, esta carta? Primeiro, Paulo tinha um desejo imenso de conhecer os crentes em Roma. Possivelmente, assim como os romanos recebiam testemunho do que se acontecia em Antioquia e nas demais igrejas, Paulo também recebia notícias de que o evangelho prosperava na capital da perseguição. Que na capital a igreja estava crescendo, estava se fortalecendo. E Paulo queria passar um tempo na cidade para visitar aqueles irmãos, instruir na doutrina, os irmãos romanos, desfrutar da comunhão daqueles irmãos e receber o apoio, quiçá financeiro, para a viagem que ele queria muito além. Ele queria passar pela Itália e ele queria chegar, à Espanha, pregar o evangelho, levar o evangelho de Cristo Jesus à Espanha. Paulo, ele explica, inclusive no final da carta, no capítulo 15, verso 23 a 26, e ele escrevendo aos romanos que naquele momento não dava para ele ir, porque ele estava comprometido de ir agora a Jerusalém, levando ofertas, doações dos crentes da Macedônia e da Acaia. Paulo está na Caia, em Corinto, ali, e aquelas igrejas pobres daquela região levantaram donativos para ajudar agora os crentes pobres de Jerusalém. A Judéia vivia um momento de grande fome e Paulo passaria por lá. Paulo não sabia que aquilo seria o caminho natural dele para depois ele chegar em Roma, de prisão em prisão. Mas olha o que diz o texto, lá o verso 23 ao verso 26 do capítulo 15. Diz assim: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, afinal de contas Paulo já tinha visitado todos aqueles campos,
desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de, primeiro, ter desfrutado um pouco da vossa companhia. Agora estou indo de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então Paulo está cumprindo esse propósito. Qual que é o conteúdo da epístola aos Romanos? Esta carta, essa epístola, ela é um baú de tesouro inestimável. É o primeiro tratado teológico que nós temos. Quando eu fui para o seminário, eu tive contato direto com grandes tratados teológicos. Meu professor de sistemática, reverendo Ulisses Horta Simões, adotava o de Lois Berkhoff, azul, tem aí na nossa... E difícil, a linguagem polida, mas é o que tinha de mais confiável. Bom, se Berkhoff teve que estudar tantos anos, Paulo entregou a Roma, aos cristãos romanos e a nós, um tratado. E basicamente esta carta está estruturada assim. Capítulo 1, do verso 1 ao 17, Paulo define 3 coisas muito claras. Primeiro, qual é a mensagem do Evangelho. Segundo, quem são seus ouvintes. Terceiro, qual que é o poder do Evangelho. E ele faz isso em 3 sessões. Do capítulo 1, verso 18 ao capítulo 12, Paulo gasta 11 capítulos falando de doutrinas bíblicas, começando pela depravação total do homem, pela queda, seu estado de pecado. Paulo vai de maneira progressiva, exaustiva, sistemática, falando sobre o plano de salvação, até culminar no grande tema que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo vai fazer isso durante toda grande parte da carta. 11 capítulos ele se dedica a isto. Depois do capítulo 12 ao capítulo 15, Paulo vai gastar 4 capítulos para falar da vida prática cristã, com o uso dos dons, a obediência às autoridades, o amor ao próximo, a volta de Jesus, a liberdade cristã e o discipulado no meio da igreja. E Paulo encerra depois com muitas recomendações, admoestações, saudações pessoais. Paulo revela que conhece as pessoas, que tinha um relacionamento, lembra delas, e assim ele vai saudando, lembrando de cada irmão e encerra então a carta. O grande tema da carta aos Romanos é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Quando você lê esta carta inteira, a grande exposição sistemática e exaustiva é a justiça de Deus, onde Paulo vai elucidando a justificação pela fé como único meio de pecadores encontrar a graça redentora. Precisa crer no sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo vai mostrando durante a carta a queda do homem e a redenção do homem, que é Deus quem opera isso, tanto o querer quanto o realizar. O grande bloco central da carta de Paulo aos Romanos está no verso 16 e 17 do capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia aberta, verso 16 e 17, você pode ler comigo. Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pois bem, nas próximas semanas então nós vamos nos gastar um pouco mais na exposição com fidelidade desta carta tão doutrinária, tão prática, tão edificante, para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, fundamentados na doutrina bíblica, desafiados, se estamos vivendo ou não, de acordo com as Escrituras, e saiamos para compartilhar essa nossa fé com a nossa geração. Então a carta de Paulo aos Romanos é de uma riqueza sem igual. Significa que você tem uma missão, meu irmão, além da sua leitura devocional, ler esta carta pelo menos uma vez por mês nos próximos 3 meses. Fácil?
16 capítulos. Ó, mamão com açúcar, simples demais. E lê o livro de Amós também, livro do profeta Amós. Nesse período, faça suas devocionais, mora no texto, aproveita que as exposições estarão acontecendo e você será mais edificado. Pergunte para o texto, se inspire na palavra de Deus, peça o Espírito Santo para revelar o seu coração e ele vai fundamentar a sua fé. Voltando agora, irmãos, para o texto, para o bloco que nós lemos, nós vemos então Paulo iniciando esta carta falando primeiro de si mesmo. No versículo 1, ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele se apresenta. E apóstolo, naquele contexto, era um título mais alto, mais reconhecido da igreja do primeiro século. Falava de autoridade, de alguém que era referência, fundamentador, o plantador, aquele que era enviado, era a pessoa de confiança para iniciar, estabelecer um trabalho, plantar uma igreja. Mas Paulo, antes de se apresentar como apóstolo, ele se apresenta como servo, como um escravo, como doulos aqui, servo de Cristo Jesus. Essa é a autoapresentação do apóstolo Paulo. Poderia se apresentar como seus títulos, mas Paulo se apresenta primeiro em que ele está comprometido. O seu chamado primário é para ser servo. E é possível ser servo sem ser chamado para um apostolado ou para algo específico. Mas dificilmente você vai ser, um grande líder se você antes não for um servo, dedicado, comprometido. Paulo então é servo e consequentemente foi chamado para o apostolado. Lá em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que servindo eles que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, o Espírito Santo os separou. Está aí o texto, diz que servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Isso significa que Paulo e Barnabé eram extremamente úteis na igreja local. E o que era necessário fazer, eles estavam comprometidos. Eles entenderam o ministério de todos os crentes, estavam comprometidos em fazer aquilo que Deus chamou todo crente para fazer. Eles estavam servindo. E esses que estavam servindo, Deus chama para uma missão. Deus capacita para uma missão específica. E eles são chamados para a obra do apostolado, para exercer naquelas viagens a plantação, a fundamentação de igrejas. Então, o servir precede o nosso chamado. Você tem desejo de estar nos grandes francos da obra de Deus, então esteja disposto a trabalhar nos bastidores, a servir com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Hoje tem muita gente dizendo ter sido chamado para a obra sem ter servido. Isso é estranho. Isso é estranha revelação bíblica. É estranho ao Espírito Santo. Alguém que quer ter proeminência no reino de Deus sem antes ter colocado a mão no arado para servir nas fileiras. Alguém que não serviu às mesas. E olha que Paulo, ele vai lá falar tanto aos filipenses, ele registra também aos colossenses, que esses títulos dele, tudo que ele tinha, ele abandonou por causa do evangelho. Ele se tornou praticamente um escravo do evangelho, um servo. Então, para Paulo, o mais importante é ele se tornar algo útil. Paulo mesmo, ele vai dizer que cada um de nós somos vasos de barro que carregamos um tesouro. Quem carregava os vasos daquele contexto eram os servos. Paulo está dizendo assim: olha, eu sou o servo que carrega o vaso. Nem o vaso era digno, mas Deus me usa a si mesmo. Então, antes de ser um chamado, ele era alguém que servia. Diz o texto que ele é separado para o Evangelho de Deus. Paulo é alguém que foi separado para apresentar o Evangelho de Deus ao mundo dos gentios, apresentar o plano eterno de Deus de salvar pecadores. E ninguém como Paulo conseguiu fazer isso de maneira cartesiana, de uma maneira tão organizada e tão comprometida. Paulo tinha um compromisso profundo com a sua missão. E lá no final da sua vida, dizer que completou a carreira que Deus colocou diante dele. Significa que ele não perdeu o foco nem um dia.
Nada o desanimou do seu chamado. Versículo 2, ele diz assim, olha, o qual foi chamado outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo afirma que este evangelho era a promessa. Esse evangelho que mudou a vida dele, esse evangelho que ele carregava, de maneira progressiva foi sendo revelado pelos profetas. Começando por Abraão, depois passando para dos hebreus para os israelitas, a nação de Israel. Depois, o ministério profético, a obra de Cristo Jesus e, por fim, hoje, na minha e na sua mão, Atos 1:8, recebemos poder para testemunhar em todos os lugares. Judéia, Samaria, confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ou seja, hoje está na mão da igreja a missão de levar à frente a obra da salvação. No versículo 3, Paulo vai dizer que Jesus, em carne, ou seja, na sua encarnação, ao tornar-se um de nós, o verbo de Deus encarnado, ele se torna assim o próprio evangelho, ou seja, o evangelho é Cristo. Por isso uma igreja que prega o evangelho, ela prega Cristo. Uma igreja que prega Cristo, prega o evangelho. E se você não tem esses dois ingredientes, você não tem nenhum nem outro. Anunciar o evangelho é anunciar a Jesus, é apresentar Jesus às pessoas. Ele é a boa nova. Essa é a boa nova de toda alegria que foi anunciada a todo o povo. Jesus. Esse deve ser o maior prazer de todos os crentes. Apresentar Cristo Jesus. A essência do evangelho está em Cristo Jesus. Verso 4, ele vai além. Jesus não é apenas o verbo encarnado, o evangelho encarnado, o verbo de Deus, mas ele é o Filho de Deus. E mais, se Paulo é um servo, nesse contexto, Jesus é Senhor. É Senhor. E é o senhorio de Jesus que é manifesto aí através da sua ressurreição. Jesus é Senhor sobre a vida e sobre a morte. É quem tem toda a autoridade, todo o poder, e é debaixo dessa autoridade que Paulo está servindo. Ele é o servo nesse senhorio de Cristo Jesus. Verso 5, Paulo vai afirmar que nós somos então agora beneficiários dessa sua obra, dessa obra redentora. A sua encarnação, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Ele disse, em Jesus, nós recebemos algumas coisas. Primeiramente, graça, fomos favorecidos, fomos salvos. Depois ele diz assim, missão, depois tarefa, apostolado. Uma vez salvos, recebemos a nossa missão, a nossa comissão, a nossa parte naquilo que Deus está fazendo. E com essa finalidade de vida, obediência por fé, entre todos os gentios. Fazemos tudo porque obedecemos, e obedecemos porque nós cremos que a revelação bíblica é verdadeira e que nós estamos debaixo de uma instrução verdadeira. Nós temos uma ordem para obedecer. No verso 6, você está acompanhando o texto, Paulo então nos dá uma maravilhosa notícia. É que eu e você, nós, gentios, fomos também chamados para pertencermos a Cristo Jesus. Se antes nós éramos escravos de outro ou de outros, servíamos a outros deuses, estávamos escravizados no império das trevas, nós fomos libertados e nos tornamos servos de Cristo Jesus. Nos tornamos propriedade peculiar do nosso Senhor Jesus. E ele conclui esse bloco apresentando, então, uma palavra direcionada àquela igreja de Santos, ou de Roma, aos crentes de Roma, como também nós podemos nos apropriar, e nós colocamos o nosso nome aí, a São Vicente, o povo que é chamado para ser santo, para receber o senhorio de Jesus Cristo. Significa que Ele é Senhor deles e é Senhor nosso. Amém? Então nós nos apropriamos daquilo que Paulo anuncia, inspirado pelo Espírito Santo, aos de Roma, também aqueles que são em São Vicente. Assim eu quero destacar algumas aplicações da apresentação então, que Paulo faz dessa porção. Primeiro, Paulo apresenta o senhorio de Jesus Cristo. Verso 1 ele diz, aí eu volto no texto para fazer as aplicações, servo de Jesus Cristo. Servo, no contexto
ali era escravo mesmo. A palavra doulos é aquele que estava debaixo de um senhorio, que estava em plena e perfeita obediência, em submissão. É alguém que era propriedade de alguém. E era um contexto, praticamente um terço da população naquela época era escrava. Então, era uma palavra muito conhecida no contexto que Paulo escreve. Inclusive, onde Paulo estava, Corinto, era uma cidade com muita gente escravizada. É só lembrar da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Você lendo a carta, você vai ver Paulo citando isso muitas vezes. Então, no Antigo Testamento, os grandes homens de Deus também foram identificados como Paulo se identificou. Escravo, servo. Nós até preferimos a palavra servo do que escravo, por causa talvez da nossa realidade ocidental. Mas o termo, apesar que nós usamos palavras diferentes, o termo é o mesmo, né? É a ideia de escravidão, de possuir um dono. Moisés mesmo, ele foi servo, ele foi escravo do Senhor. Está lá em Josué 1:2. Josué também foi doulos também de Deus, foi escravo e servo. Josué 24:9. Ou seja, ambos estavam em obediência a um chamado de Deus. Entendiam que eles prestavam submissão. Quando Paulo se declara, então, escravo, servo de Cristo, ele está se situando na sucessão dos grandes homens de Deus. Se Moisés se submeteu ao senhorio de Deus, se Josué fez a mesma coisa, ele chamou o Senhor, eu também faço. É assim que Paulo está se apresentando. Assim se há, então, servo, doulos, escravo, então também há Quírios, Senhor, senhorio, há o senhorio. E o título favorito de Paulo para Jesus em todas as suas cartas é a palavra Senhor. Na próxima vez que você ler uma carta, você vai ver, não é verdade? O tempo todo Paulo se relaciona Jesus a seu dono, aquele que o possui, que ele está totalmente escravizado a Cristo e à missão que Cristo lhe deu, o senhorio de Cristo. Hoje nós conhecemos muita gente que dentro das igrejas se tornaram senhores e não servos. E cada dia que passa, nós vamos mudando a dinâmica cristã. Dentro dos templos, as pessoas vêm para serem servidas. Nós queremos os bancos mais confortáveis, ar-condicionado, aguinha fresca, queremos um louvor que nos agrade, a pregação que não conflite com os nossos interesses, não é isso? E nem com os nossos pecados. Queremos um ambiente social agradável, as melhores estruturas físicas possível para os nossos filhos, né? Ou seja, queremos um ambiente agradável. Quase que queremos um shopping, com todas as suas regalias, estacionamento e tudo mais. Mas dificilmente alguém chega para um presbítero, para um pastor ou para algum líder e diz assim, olha, eu estou chegando com a disposição total para servir. Se precisar de lavar banheiro, eu estou disposto. Eu estou disposto a trabalhar de segunda a segunda. Eu estou disposto a servir em qualquer área. Onde precisar, conta comigo. Hoje as pessoas andam de igreja em igreja procurando aquela que mais satisfazem o seu ego. É uma realidade. Há um êxodo de cristãos imenso na igreja brasileira. As pessoas perdem a oportunidade de exercer o ministério deles como crentes na igreja local, de servirem a Cristo Jesus, de se doarem, mas procuram um lugar onde vão ser servidos. É natural que nós precisamos ter a melhor pregação, a melhor estrutura física possível. Todas essas coisas são importantes, mas elas não são essenciais. O essencial é você, no seu ministério, servindo a Cristo, porque se todas as outras coisas se desfizerem, se não tivermos um bom prédio, bons instrumentos musicais, um bom púlpito, não tivermos toda essa estrutura que nos ajuda, o que nós teremos se não formos servos? O que teremos? Você já imaginou isso? Se você perder todas essas coisas, como hoje pela manhã nós vimos o vídeo da igreja perseguida, irmãos que não tem nada, mas tem tudo. Tem tudo com Jesus. A essência é o serviço a Cristo Jesus e estão dispostos a perder a vida para ganhá-la em Cristo Jesus. Então o termo
servo aqui está debaixo, né, de um senhorio, é pertencer a alguém, é ter um dono, um proprietário. No sentido mais absoluto da palavra, é ser posse exclusiva de Jesus, propriedade peculiar de Cristo Jesus, como Pedro expressa também na sua primeira carta. Então, o termo aqui para senhor Quírios e o termo para escravo, doulos, estão um para o outro, como o outro está para um. Paulo se considera a si mesmo como escravo de Jesus Cristo, seu dono e seu Senhor. Não tinha jeito melhor de fazer uma apresentação do que esta. Paulo está dizendo para os romanos: se vocês conhecem escravidão, eu sou escravo. É o escravo de Cristo que vos escreve. Jesus o tinha amado, deu a sua vida por ele, e Paulo tinha segurança total de não pertencer a mais ninguém a não ser a Cristo Jesus, de maneira inteira. O seu dever agora era amar o seu Senhor sobre todas as coisas. Esse é o maior dever de todo crente. Então, primeiro Paulo apresenta o senhorio de Cristo Jesus. Eu não sei se você entendeu até aqui, meu irmão. A quem você está servindo, se a você ou se você reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida, você pertence a Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo apresenta o chamado de Jesus. Ele diz não apenas servo de Jesus Cristo, mas chamado para ser alguma coisa. No caso dele, apóstolo. Apóstolo, alguém que não teve uma opção. Para Paulo, não é ter uma opção. Afinal, quem chamou foi o Senhor. Por isso ele começa com essa identidade. No Antigo Testamento, grandes homens de Deus foram chamados por Deus e também não tiveram opção. Abraão ouviu uma voz de Deus. Abraão, que era de uma dinastia pagã, é chamado por Deus, é introduzido numa aliança com Deus. E lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim, ó: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verso 4, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara. Abraão não discutiu com Deus, ele entendeu a direção, a ordem de Deus, e o pai da fé sai para a obediência. Ele entendeu o chamado de Deus. Moisés, quando chamado por Deus para libertar o povo da escravidão, ele encheu de justificativa, ele tentou de alguma forma mostrar para Deus que ele não era o cara certo, não estava na hora certa, não estava preparado, tinha diversas dificuldades, mas ele não teve opção. Porque todas as vezes que ele tinha uma justificativa, Deus tinha duas maiores. Deus tinha solução para elas. Se você não sabe falar, eu providencio alguém, mas você vai. Se você não quer se meter mais com os egípcios, eu quero dizer para você que você não é meu plano B, você é meu plano único. Moisés, é você que vai. E depois de 2 capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, de negociação, Moisés chegou à conclusão que quem manda é Deus, e ele foi. Uma ordem. Ele não teve opção. Jeremias foi chamado por Deus também, e quando ele foi chamado, ele disse: eu não passo de uma criança. Eu não tenho condições. Mas ele foi levado a obedecer. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 4 a 7, diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci, antes que saísse da madre eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, o quê? Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você vai. Onde eu te mandar, você vai. E tudo quando eu te mandar falar, você vai lá. Esse é o chamado que Deus deu para Jeremias. E o profeta Isaías, quando ele é chamado por Deus, ele primeiro se sente incapacitado, porque ele era pecador. Deus purifica, de prontidão, Deus chama, ele diz assim: eis-me aqui, então pode mandar, eu vou, envia-me a mim. O Senhor Jesus disse a seus discípulos, lá em João, capítulo 15, verso 16, não fostes vós que me escolheste, mas eu é que escolhi vocês. E eu vos designei, eu vos ordenei.
Eu determinei que vocês vão e produzam frutos. E que o vosso fruto permaneça, e o que vocês pedirem ao Pai no meu nome, eu vou conceder. Vai funcionar dessa forma. Então, o chamado de Jesus, ele está condicionado à obediência. Porque ele é Senhor. Se você entende o senhorio de Cristo, o chamado de Jesus, ele é uma ordem. Paulo mesmo foi chamado por Jesus quando perseguia a igreja de Jesus. No caminho de Damasco, com cartas de autorização dos principais sacerdotes para perseguir, prender e matar crentes, ele tem um encontro com Jesus. Jesus parou o apóstolo Paulo, e aquele que estava a serviço viu mal, estava servindo um outro que não era Cristo Jesus. Jesus disse: Saulo, você está me perseguindo. Acabou a perseguição, Saulo. Agora é você que será o perseguido. Você para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os reis, autoridades. E quando o Ananias vai orar por Paulo, Deus diz quem é Paulo para ele. Paulo, capítulo 9, versículo 15 e 16, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os reis, gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu estou fazendo de Paulo um servo, e ele vai sofrer, mas ele não vai reclamar. Porque ele vai estar carregando um tesouro como um vaso de barro. Ele entende quem ele é e a ordem que ele recebeu em Cristo Jesus. Sophia Miller, uma baixinha, franzina, pequenina, no ano de 1945, ela tem um encontro com Jesus e ela, 4 anos mais tarde, ela se desponta para vir para a América do Sul, saindo da América do Norte para a América do Sul, para pregar o evangelho para os indígenas da região do Amazonas. E ela gasta 40 anos da vida dela servindo ao Senhor, planta cerca de 50 igrejas, e é o único lugar entre os indígenas onde não há incidência de dependência alcoólica, de miséria, de violência e de prostituição entre os indígenas. É na região que Sophia Miller pregou o evangelho, onde ela comunicou o evangelho da graça de Deus, e onde ela se gastou durante 40 anos da sua vida. A Missão Novas Tribos, quando fez uma entrevista com ela, já no final do seu ministério, perguntou: como é que foi o seu chamado? Sophia respondeu: eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Só isso. Quando eu li, eu entendi que eu tinha um Senhor. E a vontade dele era esta: que o mundo conhecesse a Cristo através da minha vida. E ela se gastou a pregar o evangelho, a traduzir. Diz que ela traduzia para a língua local a palavra de Deus, enquanto navegava à luz de lamparina, navegando. Tinha os barqueiros e ela traduzindo. Por isso, tantos indígenas foram salvos ali no Alto Rio Negro. Paulo também nunca se considerou, meus irmãos, um homem que aspirou alguma dignidade, mas alguém que recebeu uma tarefa. Ele nunca considerou a vida dele mais importante do que a missão que ele recebeu do seu Senhor, o seu chamado. Deus propôs algo para ele e Paulo disse assim: eu só quero saber onde eu assino. Eu vou dedicar a minha vida. Então, para Paulo, o chamado de Deus para o crente é uma ordem que deve ser obedecida e de maneira pronta. Mas em terceiro lugar, Paulo apresenta também a tarefa de Jesus. Diz ele que separado, verso 1 ainda, separado para o evangelho de Deus, separado para o evangelho de Deus. Paulo se descreve a si mesmo como alguém que foi
separado para servir as boas novas. E ele se achava duplamente separado. Primeiro, separado para Deus. Antes de nascer, ele já tinha uma tarefa específica, uma tarefa geral, para Deus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. O melhor, chamado específico, chamado para Deus. Segundo, ele foi chamado para a igreja de Deus. Essa é a expressão que ele utiliza lá em Atos, que Lucas utiliza em Atos 13, 2, quando o Espírito Santo ordenou para que enviassem Paulo e Barnabé para a obra entre os gentios. Então Paulo era consciente de ter uma tarefa para Deus e para a igreja de Deus. E nesse ato de ser um homem separado por Deus, ele estava seguro de pelo menos duas coisas. Primeiro, diz o texto no versículo 5, que ele tinha recebido graça, um dom, absolutamente algo gratuito, totalmente imerecido, um favor. Antes de vir a ser cristão, Paulo esperava que tudo que ele fizesse lhe desse glória, exaltasse seu nome. Ele era um homem de boa formação, de boa envergadura, e o que ele estava fazendo, ele fazia da melhor maneira possível. Por isso ele era um perseguidor contumaz da igreja de Cristo Jesus. Diz que Paulo assolava a igreja. Então Paulo era bom no que fazia. Ele deixava as suas credenciais. É natural que ele queria ser reconhecido. Ele cumpria meticulosamente as obras da lei. Quando ele perseguia os crentes, e o texto diz que como um touro bravo, diz que ele recalcitrava contra os aguilhões, contra os testemunhos dos crentes, quando ele mesmo dava voz e o voto para que alguém fosse apedrejado, morto, como ele fez lá quando Estevão foi apedrejado. Paulo estava consciente. E ele via essas pessoas e ouvia o testemunho desses crentes como um aguilhão que iria ferroando a sua consciência de que o que ele estava fazendo era perverso, mal. Mas ele estava focado achando que estava fazendo a coisa certa, perseguindo os crentes. Mas agora ele compreende. Ele compreende que, na verdade, nunca a glória deveria ser para ele, mas para quem ele servia. Ele recebeu graça. Ele que era pobre. Foi na conta dele que foi acrescentada. É na nossa conta que foi acrescentada. E agora ele chega a compreender que o importante não é o que ele poderia fazer, mas é o que Deus já tinha feito. Talvez você chegou aqui nessa noite, o que eu posso fazer para Deus? Não, é o que Deus pode fazer por você. O que Ele pode fazer através de você. O que Ele pode fazer em você. É o que Ele pode fazer. Dr. William Barclay expressou esse princípio assim: a lei estabelece o que o homem deve fazer, mas é o Evangelho que estabelece o que Deus tem feito. Em Cristo Jesus salvo homens pecadores como eu e você. Então Paulo compreende que a salvação não descansa sobre o esforço de homem algum, mas sobre o amor de Deus, sobre Deus provar o seu amor. Tudo foi de graça, gratuito e merecido. Favor de Deus, aleluia por isso. É Deus quem fez. Recebemos graça, graça. Segundo, ele tinha recebido não apenas graça, mas Paulo vai dizer que recebeu então uma tarefa. Diz que ele recebeu, verso 5, graça e apostolado, uma tarefa. Foi separado para apóstolo dos gentios. E ele reconhece então que ele é escolhido de Deus. Ele recebeu uma honra especial. Que honra é essa? Uma responsabilidade. A maior honra de um cristão é poder servir a Deus. É poder dedicar-se a Deus. É ser chamado como aquela pessoa que treinou a vida inteira, estava aquecido quando o técnico diz assim: é a sua vez de entrar. E se você vai jogar 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, não importa. Você vai dar a sua vida naqueles minutos que Deus colocar você em jogo. Se Deus te chamou para algo, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para aquele momento. Fazer daquele momento, não importa o tempo,
o seu melhor para ele. Então Paulo sabia que Deus tinha o afastado da glória própria para a glória de Deus, para realizar agora uma ação com grande labor. E Paulo entendia muito o que era ser separado, porque Paulo era fariseu. O termo fariseu tem a ver com alguém que é separado, alguém separado. Inclusive os fariseus, eles se separavam, eles se apartavam dos gentios. Diz que nem na roupa deles podia tocar, porque o gentio contaminava. E para a mente de um fariseu, os gentios só serviam para uma coisa: combustível para fogo do inferno. Então eles se apartavam, consideravam-os imundo. E aquele homem que era um fariseu, agora é o apóstolo dos gentios, é o enviado para salvar e para levar a pregação do evangelho aos gentios. Então, se Paulo antes tinha sido como os fariseus, agora ele está separado novamente. Mas não separado de, mas separado para. Ele não está mais separado do seu semelhante, mas para o semelhante. Você também, meu irmão, foi tirado das trevas. E você foi separado para a missão de Deus. Para Deus e para a missão de Deus. E ele reconhece então agora, está separado, ele está disposto a dedicar a sua vida para levar as boas novas do Evangelho de Deus. Então todos nós somos separados por Deus para a tarefa de Jesus. Servir o Evangelho aos pecadores. Não nos apartar deles. Nós somos separados para eles, para pregar. Jesus nos comissionou para isso. Por isso, quando nós deixamos de fazê-lo, nós estamos negando nossa separação. Nós fomos dedicados para isso. Uma vez salvos, somos instrumentos nas mãos de Deus para fazer o Evangelho conhecido. Em quarto lugar, Paulo apresenta então o tema principal, que é a centralidade do Evangelho aqui. Um Evangelho centralizado em Cristo Jesus. Paulo não prega uma notícia para uma sociedade que está enferma e que precisa apenas de uma overdose. Não apenas de uma dose, não apenas de um sedativo, mas uma solução. Ele anuncia um evangelho que pode mudar a vida das pessoas. O evangelho centrado em Cristo Jesus. Não centrado no homem, não centrado no outro, mas em Cristo Jesus. Não é de autoajuda que o homem precisa. Paulo é o mensageiro que o que o homem precisa é da ajuda do alto. Não é da autoajuda, é da ajuda do alto. Precisa da graça, do favor de Deus. O evangelho centrado em Cristo Jesus, primeiro, é um evangelho da encarnação. Paulo fala de um Jesus que era real, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus. E um dos maiores pensadores da igreja primitiva resumiu quando disse de Jesus: ele se fez o que nós somos para nos fazer o que ele é. Ele se fez o que nós somos para fazer de nós o que ele é. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele tornou-se um de nós, ele se encarnou. A Bíblia diz que ele é capaz de se compadecer de nós porque ele passou pelas provações que nós passamos, as tentações que nós passamos, mas a Bíblia diz que sem pecado ele venceu todas elas. Ele sabe o que é padecer, sabe o que é ser um homem de dores, Cristo Jesus. A encarnação é uma pregação forte da igreja, mostrando o amor de Deus aos homens. Abrindo um parênteses, nós estamos aí, já deve ter uns 2 anos ou mais, que tem uma série que está passando e que mais de 500 milhões de pessoas já assistiu, que é Os Escolhidos, The Chosen, que mostra ali o personagem Jesus escolhendo os seus discípulos e mostrando o ministério de Jesus com os seus, não com a multidão, mas com os seus discípulos. De todos os filmes e séries que eu já vi sobre Jesus,
é o que revela o Jesus mais humano. Porque Jesus fez o ministério dele não como um portento, um Deus todo-poderoso que é, mas ele fez como homem, para que o seu sofrimento fosse real, para que ele assumisse de fato o nosso lugar. Deus não mandou um Superman para fazer a missão. Deus mandou um homem, nascido de uma mulher, para assumir o meu e seu lugar. O evangelho centralizado em Cristo. Primeiro, na sua encarnação. O segundo, o evangelho na ressurreição. Pelo fato dele ter encarnado, enfrentado o sofrimento, a morte e a ressurreição, é que o evangelho de Jesus é um evangelho poderoso. É o evangelho da ressurreição. É o evangelho que tem a solução contra aquilo que nenhum homem tinha solução e que a humanidade jamais teve: a morte. O último inimigo a ser vencido. E ele vence a morte por mim e por você. E Jesus ressuscita para nunca mais morrer. Jesus, então, ele demonstra o seu amor para conosco de maneira contínua, não apenas em nos dar a vida, mas em estar vivo e nos garantir a eternidade com ele. Se Jesus tivesse vivido uma vida bela e fosse morto e vivido como um herói, morrido como um mártir, mas não passado pela obra da ressurreição, nós apenas íamos ter um marco na história, possivelmente nesses 2000 anos já ter esquecido de quem era Jesus. Mas a mensagem que nós temos é de um Cristo morto, mas um Cristo redivivo. É este Cristo que Paulo prega, o Cristo ressurreto, o vencedor da morte, do inferno, o Cristo vitorioso. O Evangelho é vitorioso porque o Evangelho é Cristo Jesus. Esse é o poder de Deus que Paulo vai anunciar. Esse é o Evangelho de poder anunciado nesses últimos 2000 anos de história cristã, que nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. E todo aquele que se rende a Ele em fé também vai experimentar da sua eternidade. Concluindo, meus irmãos, eu e você, fomos chamados primeiro para sermos servos dedicados ao Senhor Jesus, gente que se rende ao senhorio de Cristo Jesus. Um dia todos nós vamos ter que depor as nossas coroas. Todos nós. A palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Filipenses. Aquele que se esvaziou, que abandonou a sua glória, que assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz que ele também recebeu o nome, que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confessa que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, todos os poderosos, todos os homens deporão as suas coroas perante Ele. Só que eu e você temos a opção de fazer isso hoje. Não como um ato de condenação, mas como um ato de redenção. O que eu estou dizendo? Hoje, Cristo Jesus pode te vencer. Vencer o seu ego, seu estado de pecado, seu coração duro. Ele pode mudar a sua cuca dura, de dura cerviz, e você se render a Ele dizendo: eu me rendo a Cristo Jesus. O ato da conversão é um ato de rendição. Jesus disse para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que Deus parou, lançou Saulo no chão. E a primeira ação de Saulo é dizer: Senhor. Saulo foi derrotado naquele dia, mas foi a sua última derrota. Porque ele foi derrotado pelo mais valente, aquele que venceu
Eu tinha 17 para 18 anos quando eu perdi minha última batalha. Mas eu perdi para alguém que eu não podia mesmo enfrentar. E eu disse: eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, para nunca mais negar. Eu assumi a postura de que eu sou um servo, um doulos, que eu recebi o senhorio de Cristo Jesus. Isso não é um ato da minha soberania, mas da minha responsabilidade. A soberania é dele, o senhorio é dele. O que é triste é ver tantos crentes hoje assenhorados, que não reconheceram ainda o senhorio de Cristo Jesus. E Ele só é salvador de quem Ele é? Senhor. Segundo, eu e você fomos chamados não apenas para sermos servos dedicados ao Senhor, gente que se rende ao senhorio de Cristo Jesus, mas servos chamados para uma tarefa geral e uma tarefa específica. A tarefa geral é trabalhar para Deus na edificação do corpo de Cristo, assumindo o nosso sacerdócio no corpo, através dos nossos dons, servindo a Ele. Onde houver uma necessidade, estar ali. Não ficar nos bancos por 5, 10, 15, 20 anos de braços cruzados, mas se dispor a pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo Jesus. Viver como um cristão deve viver. Testemunhar de Cristo em todos os lugares, servir a Ele nos cultos, no ensino e naquilo que for necessário. E esse é um chamado geral, onde todos os crentes em seu sacerdócio devem assumir. Não é uma prerrogativa minha, do pastor Anderson ou dos presbíteros. Servir a Deus de um modo geral, entender o nosso chamado para uma tarefa geral. Mas enquanto servimos, esse é o nosso aquecimento. Lembra do jogo? Esse é o nosso aquecimento. Podemos ter um chamado específico, que é trabalhar pela igreja de Jesus com os nossos dons num chamado ministerial, debaixo de uma liderança. Foi assim que Paulo recebeu o chamado específico, porque ele fazia o chamado geral. Bem feito. Foi ali que Deus, o Espírito Santo, falou assim: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra específica agora. Agora esses homens, eles vão fundamentar coisas maiores. Mas ninguém vai ter um chamado específico sem antes estar no trabalho geral. Então Deus está chamando pessoas para um chamado específico e espera encontrá-los no geral, no serviço do reino de Deus. Alguém que é encontrado com as mãos ocupadas, e quando alguém pergunta o que você está fazendo, você diz assim: eu estou edificando um reino. Eu estou edificando um reino. Eu estou servindo o rei. Em terceiro, eu e você fomos chamados para sermos servos separados para o evangelho que está centralizado em Cristo Jesus. Não é um, nem dois, mas sim o evangelho, aquele que apresenta a encarnação, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O evangelho da identificação conosco e o evangelho da nossa redenção. Nós estamos separados para isso, eu e você. Por isso, comunicar o evangelho, pregar o poder de Deus, não é a missão minha, é nossa. É o nosso chamado. Por fim, meus irmãos, Paulo deu as suas credenciais quando iniciou a exposição dessa carta. Quando ele começou a escrever essa carta. Paulo, servo de Cristo Jesus. Pergunto, mas não quero que você me responda. Como você se apresentaria hoje? De que forma? Você tem uma missão de escrever uma carta a outros crentes. O que você vai colocar na sua carta? Como é que você vai começar a introdução desta carta? Se você é uma carta que precisa ser lida no mundo, qual é a carta que vai ser lida na sua vida? Eu, escritor de tantos livros, autor disso, daquilo, que já fiz esta, aquela missão, formado em Harvard, é isso?
sobrevivente da USP, vai citar seus títulos todos, mas se faltar o primeiro, o restante não tem valor algum. Servo de Cristo Jesus. Como você se apresentaria? Quais seriam as suas credenciais? Depois de Jesus, o maior homem, depois de Jesus, o maior homem se apresentou como servo. Como você se apresentaria? Baixe sua fronte, vamos orar ao Senhor esta noite. Logo após, a palavra vai estar com o nosso coro, que vai nos conduzir 2 hinos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por teu Espírito Santo, que iluminou, que inspirou o apóstolo Paulo a registrar essas palavras. A esta carta tão extraordinária, é tua palavra santa, maravilhosa, tão edificante. Nós pedimos que cada letra, que cada leitura, que cada aplicação e explicação do texto bíblico possa tomar forma no nosso coração e nos levar à fé e à obediência por fé. Abençoe teu povo, oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso coro.